Fala aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Bem, antes de começar esse vídeo eu gostaria de fazer aqui algumas colocações. Primeira colocação, a qualidade da imagem desse vídeo com certeza vai estar ruim, porque ainda estou usando o Movie Maker, e o Movie Maker está acabando com a qualidade dos meus vídeos, tá? Meu computador está zoado, preciso comprar um computador novo. Então, se eu baixar o Sony Vegas aqui, vai travar o computador. Então, eu vejo a importância do conteúdo desse vídeo. Então, eu achei melhor gravar mesmo assim, tá? Achei melhor gravar agora, mesmo com a imagem não muito boa. Peço que se atentem ao conteúdo desse vídeo. O vídeo está grande porque eu fiz vamos dizer aqui, vamos considerar um mini documentário a respeito da morte de Enéas. Eu vou trazer nesse vídeo aqui pra vocês, tá bom? Eu vou trazer aqui informações importantes que vocês não sabiam, poucas pessoas sabem, e eu fui juntando as peças do quebra-cabeça e eu cheguei na conclusão que Enéas realmente foi assassinado. Antes eu tinha minhas dúvidas, né? Talvez fosse por câncer mesmo e tudo mais. Foi por câncer, mas eu vou dizer como que foi esse câncer projetado em Enéas. Fique comigo até o final desse vídeo aqui. Vou colocar várias fontes, muitas coisas vão aparecer aqui pra vocês. É muito importante, peço também que você baixe esse vídeo, porque na certa é bem capaz ele sair do ar, tá bom? Baixe esse vídeo e compartilhe o máximo possível. Aqui você vai ter nesse vídeo informações que você nunca teve, que pouquíssimas pessoas sabem a respeito. E eu já vou explicar tudo certinho nesse vídeo. E assim galera, esse vídeo está um pouco comprido, eu sei, tá? Mas eu tenho a convicção de que Enéas foi assassinado através das peças do quebra-cabeça que eu fui juntando. Assista esse vídeo até o final, para você reter todas as informações. Beleza? Então agora temos que fazer duas perguntas. Por que Enéas foi assassinado e como ele foi assassinado? E agora eu vou responder essas questões. Bem, eu vou direto ao ponto. Como é que mataram? Qual foi a forma que mataram? Bem, eu estudei aqui. Você vai ver que foi a maneira que eu achei a única resposta, juntando todo esse quebra-cabeça que já mostra a maneira que foi arquitetada para ele morrer, para desenvolver o câncer nele. O câncer do Enéas foi desenvolvido. Como? Estudando história, estudando a história da Rússia, de espiões da Rússia, de políticos da Guerra Fria, pessoas que foram assassinadas às escondidas, e foi tudo de maneira articulada para que ninguém suspeitasse que foi um assassinato. Dentro dessas histórias, você pode perceber que todos os políticos, praticamente todos os políticos da América Latina, foi desenvolvido um câncer. Sim, um câncer, através de partículas radioativas colocadas na comida da pessoa algumas vezes. O próprio plutônio, através, sabe, da radiação, o próprio urânio, algumas vezes na comida, isso causa câncer, que atinge rapidamente o corpo da pessoa. Ou seja, galera, não é à toa que muitos ex-presidentes, políticos, espiões tiveram câncer de maneira inexplicável e todos morreram mais ou menos da mesma forma, principalmente ali na Guerra Fria e principalmente também na Rússia. Aí você vai falar assim, pô Fabinho, mas quem foi capaz de fazer uma coisa dessa? Eu já respondo. A Patrícia Lima, que ela é uma filha adotiva do Dr. Enéas, o Dr. Enéas criou a Patrícia Lima. Ela me contou muitas coisas a respeito do que se passava dentro do Prona, me deu uma lista de nomes dos traidores do Prona. O próprio Dr. Enéas uma vez falou em reportagem assim, né, que muitas pessoas, dá pra ver a tristeza no olhar dele, migraram, saíram do partido, e eu sei que foi por traição. E a Patrícia me contou muitas coisas que passavam na vida do Dr. Enéas, que deixavam ele absurdamente triste, e as pessoas que o traíram. Eu não vou dizer o nome das pessoas aqui para não prejudicar a Patrícia, não vou colocar aqui a lista dos nomes que eu tenho aqui, tá? Não vou fazer isso. Eu só quero que vocês saibam o que aconteceu, eu não quero prejudicar ninguém. Eu só quero mostrar a verdade para vocês. Sem citar nomes, porque não me... Por favor, porque não interessa citar, são ilustres desconhecidos da população. Foram 600 votos. 600 votos? 400. 275, 382. Então, nem para nada. Veja, telespectador, pelo coeficiente eleitoral, São Paulo, para cada 250 mil votos dados a um partido, teria um deputado federal aproximadamente isso. eleito.
E, no caso do deputado, ele teve sozinho 1.560.000 votos. Por conta dessa votação... Na verdade, nós estamos desprezando 10 mil, que é 70. Então, não é por conta dessa votação, ele conseguiu eleger 5 desconhecidos deputados. Eram profissionais gabaritados? Não. Nas suas áreas, sim. Que áreas? Médico, professor. 2 médicos, professor de filosofia, advogado, sim. Profissionais que estavam comigo há... pelo menos há 3 décadas. E eles... 2 décadas. Ao chegar lá, contaminado. Eles continuam no Prona? Não. Não? Onde eles estão? Chegar lá, contaminado. Eles continuam no Prona? Não. Não? Onde eles estão? Chegar lá, contaminado. Eles continuam no Prona? Não. Não? Onde eles estão? 3 estão no PP, Papa, e o antigo PPB, e 1 está no PL. Mas, de novo, isso é uma opção deles, né? Quando se chega ao Congresso, veja, doutor Nogueira, a pessoa se deslumbra. Quando se chega ao Congresso, veja, doutor Nogueira, a pessoa se deslumbra. Não, podia ser uma opção deles, uma opção, mas um respeito à sua votação, ao seu partido, que lhes garantiu uma cadeira de deputado federal por São Paulo, o maior estado da federação, e a sua votação é maior do que de muitos senadores e de candidatos ao governo de estado. É verdade. Mas aí o que se passa aí é compreensível quando se atenta para o privilégio que se tem na casa. Quando se atenta para o privilégio que se tem na casa. Nós estamos ali como se estivéssemos numa corte. Né? Há muita vantagem. Não estou falando pecuniária, só dinheiro. O senhor tem um elevador particular, o senhor é chamado de excelência. Se a pessoa não tiver uma estrutura, né, de caráter que a mantenha imune, né, é natural que queira ir para o lado do governo. Se a pessoa não tiver uma estrutura, né, de caráter que a mantenha imune, né? É natural que queira ir para o lado do governo. Porque o governo tem muito mais poder. O governo, estou falando do executivo. Veja, o senhor falou ali mensalão. O que foi isso em última análise? Isso foi a ingerência direta do executivo. Eu costumo dizer do outro lado da rua, já disse isso, né? Lá na nossa casa, no tribunal, foi ingerência direta do executivo. Com todo o poder de que dispõe, ele comprou consciências, não há dúvida quanto a isso. Com todo o poder de que dispõe, ele comprou consciências, não há dúvida quanto a isso. Então, a bancada do Prona... reduziu-se a 2. Com muito orgulho, estamos no Prona, deputados federais, eu e o doutor Elimar, que é um amigo, irmão e uma pessoa por que eu tenho estima, respeito e admiração pela sua decência. Ora, muita gente se aproximou do doutor Enéas e estava com ele no partido por oportunismo. E vendo alguns políticos aí que ainda estão vivos, e a declaração de alguns deles que eu mesmo vi, eu pude perceber o oportunismo na cara dura deles, ainda nos dias de hoje. Eu pude ver. E bem, Enéas estava ficando famoso, ele estava crescendo de uma maneira absurda. Com apenas 15 segundos ele invadiu a televisão e muitas pessoas estavam dando ouvidos. E claro, quem dá mais ouvidos ainda são os donos do poder mundial. E é claro, esses senhores vendo o caráter de Enéas, a vontade que ele tinha de mudar de fato a nação, a inteligência dele e a sabedoria dele, esses donos legítimos do poder mundial não levaram ele na brincadeira, como muita gente levou e como a mídia fez com que ele fosse visto. Taxado ele como um louco, sendo que na verdade ele não era. Sabendo que ele não se venderia, qual que foi a estratégia dos donos legítimos do poder mundial? Se aproximar de algumas pessoas de dentro do partido do Prona, pessoas grandes dentro do partido, e tentar comprar essas pessoas. E a Patrícia Lima, como eu disse, né, aí que foi criada com o Dr. Enéas, tudo, tinha contatos ali com pessoas ali de dentro do partido. Ela ouviu uma vez numa ligação que estavam fazendo, ela conseguiu ouvir, que uma pessoa dentro do partido queria ser... Eu não posso falar o nome aqui, por mais que eu tenha vontade de dizer, melhor não tocar no nome dessa pessoa. E ouviu essa pessoa dizer que queria ser vice-presidente, que achava que Enéas tinha uma grande possibilidade de se tornar presidente da República, e depois mataria o Dr. Enéas para assumir a presidência da República, já que o Dr. Enéas não fazia coligações. Ele não fazia coligações. Ou seja, o vice-presidente seria do próprio partido. Não é igual Dilma e Temer, por exemplo. Coligação ali. Não, o Prona não fazia coligações. Ou seja, se o Prona não fazia coligação, o vice-presidente é do próprio partido. Ou seja, o vice-presidente já estava querendo armar um golpe
a pessoa, claro, relatos da Patrícia que ela disse para mim, não vou dizer o nome da pessoa para não prejudicar ninguém, estava querendo dar um golpe ali no Dr. Enéas. Naquela ocasião, eu fui o terceiro do Brasil, ela me disse, largue isso. Né? No mínimo, se você chegar, será assassinado. Frase dela, no mínimo. Mas eu não quis me retirar da lide. Talvez por um temperamento aguerrido próprio meu. Ou seja, o Dr. Enéas foi assassinado por pessoas que viviam perto dele. Se foi colocado ali plutônio, urânio, várias partículas aí radioativas na comida do Dr. Enéas, é por conta de pessoas que viviam perto do Dr. Enéas. Pessoas que viviam perto dele. Tá? Aí você vai falar assim, pô Fabinho, mas ninguém tinha conhecimento dessas coisas, assim, claro que tinha, na Guerra Fria já tinha. E no partido do Prona havia muitos intelectuais, havia muitos médicos que sabiam a respeito disso. Haviam pessoas que estudavam os recursos naturais do país. Existiam pessoas de altíssimo grau de inteligência, junto com o Dr. Enéas. Então, isso já era notável, de pessoas saberem informações desse tipo, de como matar uma pessoa. Não precisa estudar muito a medicina para saber que algumas coisas colocadas na comida podem causar câncer e pode matar pessoas. Lembrando aqui que eu não estou dizendo o nome de ninguém, eu só disse o nome da Patrícia, que teve muito tempo ao lado do Dr. Enéas, ela me contou algumas coisas do tipo. Ela não vou dizer o nome para prejudicar ninguém, para não dar processo, para não dar BO, nada disso. Não quero prejudicar ninguém, eu só quero dizer a verdade para vocês. Então estou dizendo o nome de uma pessoa que vivia com o Dr. Enéas e que pode confirmar isso. Eu tenho prints das conversas, tenho tudo, tá? Então assim, o que eu estou falando eu tenho como provar. Mas a pergunta aqui é, agora, por que matariam o Dr. Enéas? Por quê? Apenas por ganância? Por oportunismo? Não, vai muito além disso. Vai muito além. Primeiro que Enéas sabia da ameaça real. Sabia da ameaça real que rondava o país. Ele queria romper com esse sistema. Ele era ameaça real também aos donos do poder mundial que queria acabar com o Brasil. E junto de Enéas havia alguns traidores. Com certeza. Sempre há. Se não houvesse traidores, teriam acreditado nele até o final e muita gente não teria migrado para outro partido e abandonado o Dr. Enéas ainda em vida. Ainda em vida. Tá bom? Enéas sempre foi honesto, sempre foi sincero. Não teria motivos para o trair. Mas se até Cristo foi traído por Judas, Cristo, uma pessoa conspícua, foi traído por uma pessoa que viveu ao lado dele, pelo menos por 3 anos ali, né, dos 30 aos 33 anos de Cristo. Por que Enéas não seria traído? Traidores há, e há em todos os lugares, inclusive dentro da nossa própria família, acredite ou não. E como eu acabei de dizer, Enéas era realmente ameaça. Ele denunciava as entregas das verdadeiras riquezas da nação, algo que faria nós a maior nação do século XXI, disfarçadas de privatizações. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com 1 ano do Plano Real,
ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas. Ele denunciou também George Soros, coisa que ninguém sabia. E muita gente só foi notar George Soros e o mal que ele é graças à denúncia do Enéas, que mexia diretamente na ferida dos donos do poder mundial. E denunciando George Soros, é claro que Enéas também tinha ciência dos Rockefeller, dos Rothschilds, como você quiser dizer, não é? Dos banqueiros, dos dealers. Ou seja, Enéas estava mexendo com o poder real ali. Ele estava lutando realmente contra o mal, de maneira direta. O presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. O senhor quer ver seu filho comprando cocaína na porta da escola? A decisão é sua. Meu nome é Enéas 56. Porque o senhor permite mostrar, essa revista é internacional. No Brasil, em inglês, só 200 pessoas compram. Por favor, é o Executive Intelligence Review, essa revista. Essa revista mostrou, em 29 de agosto do ano passado, quem comprou a Vale do Rio Doce. Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o professor George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo EIR, como um dos reis do narcotráfico mundial, que o senhor condena tanto aqui. É por isso que a imprensa não gosta de mim, de nós, é por isso. O senhor entendeu? Quer dizer, quem comprou a Vale do Rio Doce foi... Ah, o narcotráfico? Quem comprou a Vale do Rio Doce foi o quem? Narcotráfico? Eu não posso provar, mas é a revista internacional, citado especificamente como um dos homens que... citado, está grifado aqui especificamente. O senhor percebeu? Quer dizer, essas coisas não saem nos jornais. Agora, os jornais não querem que o doutor Enéas seja candidato a presidente. Não interessa. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada, um crime de lesa pátria, crime colossal contra o povo brasileiro. E por que não podia ser privatizada? O coronel Schirmer, diretor desse jornal, mandou isso para toda a grande imprensa. Não saiu uma linha em jornal nenhum.
E, no entanto, o que é que sai nos jornais? Sai que a Vale não dá lucro. Que patifaria! Que mentira! Por que eles não disseram? Por que eles não disseram nos jornais a verdade? Não disseram, por exemplo, que as reservas nossas de ferro dão para 500 anos? Por que eles não disseram, por exemplo, que o titânio que nós temos na Amazônia é mais do que existe em todo o planeta? Por que eles não disseram que as reservas de ouro lá da África estão se esgotando e que as nossas serão provavelmente as maiores? Por quê? Por que não dizem que eu, por exemplo, processei a revista Veja, a mesma que falou do senhor, os que chamam o senhor de bizarro, porque o senhor mostra a verdade no seu programa? E os donos do mundo sabiam que Enéas denunciava com conhecimento de causa. Enéas denunciava várias fraudes dentro do próprio país. Enéas falava da verdadeira sangria da nação e que essa corrupção, esse mensalão, essa coisa era trocada de trombadinha. Na verdadeira sangria, através da verdadeira sangria, do lado ali, colocando do lado com a corrupção não era nada. Eu já fiz um vídeo a respeito disso, tá aqui no canal. Ou seja, Enéas denunciava a verdadeira sangria. Os meios de comunicação convencem o povo que o mal maior é a corrupção. Mas não dizem que a perda oficial, mantendo as taxas de juros em níveis elevadíssimos, provoca uma sangria gigantesca dos recursos que faz com que os corruptos sejam verdadeiros ladrões de galinha. Se o senhor acredita em mim, nas eleições deste ano digite 56. Meu nome é Enéas. Uma coisa que é fundamental é parar instantaneamente com a drenagem de recursos que são mandados para o exterior. Para o senhor ter ideia, de cerca de 10 bilhões de dólares, que é, em termos médios, a receita da União, de todos os tributos, de 10 bilhões, 5 bilhões são pagos de juros. Dívida interna e externa. Isso o povo não sabe. 5 bilhões. Veja como não tem nenhum sentido essa discussão imbecil de fazer projeto de educação, de saúde, não adianta. Porque toda a riqueza nacional está indo embora. Esse é o ponto. Então, há que, nesse instante, produzir, e isso é difícil até de dizer, porque causa um mal-estar, mas é preciso que exista uma ruptura com o que aí está. É preciso que se diga no cenário internacional que não se pode continuar mais assim, que é impossível continuar tirando sangue da população, sangue circulante. Não é mais possível. Mas o senhor acha que lá fora eles vão aceitar? Não, não nós estamos devendo. Veja o senhor. Nós estamos pagando uma dívida. É interna e externa. Esse é o problema. As taxas de juros do Brasil são as mais altas do planeta. Para o senhor ter ideia, nem a Rússia está no nosso nível. Se fizer uma análise técnica, juro nominal, real, que não interessa aqui. Mas a nossa taxa de juros é a maior do planeta. Então essa história de dizer que os capitais fogem é conversa fiada. É conversa fiada, porque eles estão vindo em massa para cá para levar mais dinheiro de volta. Isso não adianta nada. Ninguém vem aqui de graça, exatamente. Né? Ninguém vem aqui de graça. E é perfeitamente possível nós sermos uma nação independente, não há dúvida quanto a isso. Enéas também denunciava a fraude que há aos partidos políticos e a falsa briga entre eles. É o que o senhor vê na televisão, no programa do presidente, tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Agora, se o senhor não aguenta mais ver menor abandonado na rua, tóxico, crime, tudo que não presta aumentando, se o senhor quer expulsar para sempre esses patifes do poder, só existe uma opção, 56. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles, e comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Sua Excelência, o presidente da República, é a pior coisa que o Brasil podia ter tido nesses últimos anos. O presidente da República obedece a um comando alienígena, que não é do nosso país. Sua Excelência, o presidente, vem abrindo, escancarando todas as fronteiras para que o nosso povo receba quinquilharias como importados. E vem destruindo sistematicamente a indústria nacional, vem destruindo a agricultura, fazendo com que o número de desempregados chegue a uma cifra astronômica, que já está em torno de 10 milhões de pessoas. Enfim, a cada instante, com um sorriso nos lábios, enganando a população, às custas de todo um sistema de comunicações que, lamentavelmente, está todo comprometido, com raríssimas exceções, o senhor sabe disso. O que se passa é que a população é enganada. Ela não tem ideia do que está se passando. Ela não percebe que está caminhando para um abismo.
O abismo em que daqui a pouco o desemprego do lado está batendo na nossa porta. Renés também denunciava a fraude que é esse negócio de déficit da Previdência. Querem privatizar até a Previdência, dizendo que ela dá prejuízo. Mas isso também é mentira. Nos últimos 10 anos, a Previdência só deu prejuízo 2 vezes. Em 1984 e 1988. É uma estrutura altamente lucrativa. E por isso eles querem privatizá-la. É apenas mais um lugar para onde o povo quer estender mais um de seus tentáculos. Eles dizem que as taxas de juros têm que ser mantidas altas para atrair capitais, porque existe um déficit público. Mas não dizem que só existe déficit público por causa do pagamento das altas taxas de juros. É o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Baixando-se as taxas de juros, baixando-se o serviço da dívida, não existe déficit. Enéas também tinha a única solução, que era tirar o Brasil da dívida, de securitizar a dívida, de fazer uma auditoria e não pagar mais os juros e romper com o sistema financeiro internacional. Chega na mesa de negociação, vamos o quê? Vamos negociar. Isso. Aí você diz assim, Vamos, não gente grande. vamos mais pagar. Não. Vamos pagar de maneira securitizada. Nós não temos agora para pagar. Estão matando o nosso povo de fome. Securitizada. 30 anos no mínimo. E não pagamos juros mais. E fazemos uma auditoria da dívida. Tá fazemos bom, uma mas auditoria. O outro lado fala assim, Não. não, vamos ter que pagar. E aí? E eu digo não. Aí o outro fala, não, não. E eu digo não. Bem forte. Não. Não há mais. Eu não posso matar o povo brasileiro de fome. Não dá mais. E as represálias que poderão ocorrer com isso? N represálias em seu conjunto serão menores do que a situação de indigência, de miséria, de tristeza que qualquer pessoa digna sente quando anda nas ruas do Brasil. O Brasil é hoje um Haiti descomunal. Quer dizer, aqui você acabou de dar uma solução que é o seguinte, devo, não nego. Pago quando puder. 30 anos. Securitização é o nome 60, seja lá o que for. É isso. Depende do outro lado, tem que combinar com o outro lado. Isso. O outro lado aceitar. Mas o outro lado tem interesses também. Agora, não, tudo bem. A dívida externa brasileira é astronômica. Na verdade, se colocássemos notas de $10, uma em seguida a outra, a distância obtida seria equivalente a 1.736.000 quilômetros, ou seja, cerca de 4 vezes a distância da Terra à Lua. É claro que não há como pagar essa dívida. Todo mundo sabe disso. Até os credores sabem. Importante mesmo, sério mesmo, é o pagamento do serviço da dívida, dos juros exorbitantes que estão tornando exangue a população brasileira. Quando um doente está sendo dessangrado, não há como pedir-lhe que ceda a alguém uma transfusão de sangue. O montante a ser pago dos juros da dívida externa deve ser de alguma forma relacionado a um percentual do PIB que seja consentâneo com o crescimento da economia. Na verdade, agora não há como pagar nada, nem dívida, nem juros. Não será um calote, será apenas uma disposição de estarmos vivos para depois podermos pagar. E a hora é esta, é necessário arrumar a casa, e essa hora não pode ser transferida. Enéas queria ser um presidente de verdade. Ele queria usar o Estado da maneira que se deve ser usado. Ele não queria ser um títere que recebe ordens de maneiras manipuladas pelos interesses alienígenas do sistema financeiro internacional, dos seus representantes legítimos. É diante desse quadro aterrador que um governo cínico fala em modernismo. É, na verdade, um Estado omisso em relação ao seu dever básico. Parem de pensar que todo mundo é imbecil. Chega de tanta mentira. Não me venham com essa história que o Estado tem que deixar de ser paternalista. Num país como o nosso, onde a fome graça, é imperioso que o Estado assuma o seu papel, cuidando dos mais pobres, injetando recursos vultosos na área social. E isto não é ser bonzinho, é simplesmente não ser estúpido. Ou se faz isto, ou assistiremos todos nós, como já vimos assistindo, ao crescimento de uma horda, de uma legião de famintos assaltando casas,
depredando lojas, estimulados e aplaudidos pela esquerda desordeira e irresponsável, liderada por um grupo de pacóvios que não conseguiram aprender nem com a experiência, que isso também não leva a nada. Essa é a realidade social brasileira. Meu nome é Enéas. Então, repetindo, eu não posso ter, dirigindo o Ministério da Saúde, um mentecapto. Não. Eu tenho um médico preparado e respeitado pelos seus pares. Só que ele não vai me dizer o que deve ser feito, porque eu tenho condições de discutir com ele. Né? O meu ministro da Economia será um indivíduo respeitado pelos seus pares, com preparo em concurso e afinado com as nossas ideias. E assim o ministro da Educação e por aí vai. Enéas formou e forma hoje nacionalistas autênticos. Graças aos livros dele, aos projetos nacionais que eu tenho todos aqui, tanto em PDF quanto físico, e graças às suas entrevistas, graças às suas palestras, os seus debates, ele traz um sentimento da nação, de nacionalismo, de patriotismo, porque ele era de fato um nacionalista. E se não fosse Enéas, talvez não existiria nenhum nacionalista mais no Brasil. Ou seja, o nacionalismo é a cura do câncer. O nacionalismo é a cura real da doença. Não é igual à direita, que é a própria doença, que é o próprio liberalismo, a própria doença. Não é a esquerda que quer cuidar dos sintomas da doença e não da doença, é o nacionalismo. E Enéas era esse nacionalista. Bem, galera, o canal Sete Sinais e o Rubens, a qual eu admiro bastante, um cara que luta há muito tempo. Fiquei sabendo, por exemplo, as coisas dos Illuminatis e muitas outras coisas através dele há muitos anos atrás, há mais de 12, 13 anos atrás, graças à luta desse cara, desse estudioso, que é muitas vezes chamado de conspiracionista. Eu, na certa, vou ser chamado de conspiracionista por conta desse vídeo, mas eu não me importo. O que eu quero é a verdade. E a verdade é tão forte que os donos do poder mundial e a mídia têm medo. É por isso que a imprensa me ataca. Porque ela tem medo. Ela tem medo da verdade. Eles têm medo da verdade. Então eles usam isso como conspiracionismo, onde na verdade é a pura realidade. E o Rubens e o canal Sete Sinais fizeram uma live em maio desse ano aqui de 2018, que eu estou gravando esse vídeo agora, em maio, a respeito da morte do Dr. Enéas. Eu recortei bastante partes aqui da live, vai passar aqui agora para vocês, para fechar o vídeo, beleza? Assistam inteiro. E ele vai estar na íntegra, aqui no comentário fixado, junto com um monte de fonte, tá? Então, galera, é isso. Veja o resto desse vídeo. Tem a live deles completa aqui na descrição. Eu coloquei as melhores partes aqui, as partes que eu achei mais importantes. Fiz um resumão para terminar esse vídeo. Espero que você curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e que espalhe a verdade a respeito da morte do Dr. Enéas. E baixe o vídeo antes que ele caia. Valeu, galera. Até mais. Bom, Rubens, eu deixei a cereja do bolo por último, que é o que eu mais admiro. É um político que as verdades dele hoje têm um impacto impressionante. Foi um visionário fora de época. Dr. Enéas, a morte dele foi muito estranha, até comentado pelo próprio Jô Soares, né, que é da Rede Podre, que fez o comentário que achou a morte isso em bastidores, que achou a morte do Enéas muito estranha. Então, até de pessoas que não se espera um posicionamento a esse respeito, houve, né? E o Enéas, eu tenho uma admiração profunda pelo Enéas, pelas palavras que foram ditas por ele. Até hoje é escancarado as verdades que ele disse, aqueles que ele foi contra, que ele bateu forte. E é uma coisa como se estivesse falando do país hoje, Rubens. Eu não sei se você tem a mesma linha de pensamento no sentido das palavras, né, como são tão atuais, né? Rubens, por favor, faça uma explanação que o nosso querido Enéas merece, uma explanação do nosso guerreiro que se foi. O Enéas é uma pessoa contextualizada com o passado, com o presente dele, com o futuro dele, que é o presente nosso, e com o futuro nosso. Eu assemelho muito características do Enéas com características do Gustavo Barroso. Quem tem a oportunidade, Silvio, de ler, não a História Secreta do Brasil, porque essa narra fato passado,
Mas quem tem a oportunidade de ler, por exemplo, Brasil, Colônia de Banqueiros, vai ver, cara, que é atual, é contemporâneo. Quem tem a oportunidade de ler os protocolos do Sábio de Sião, vai ver que é contemporâneo nosso, e é para o nosso futuro. Do mesmo jeito, Enéas. O que Enéas falou não foi da época, da época dele para ficar preso à época dele. Se você procurar na internet, você que está assistindo hoje e não sabia disso, muita gente assiste pela primeira vez a cada programa nosso, Silvio, né? A gente agradece por isso. Né? Se você nunca ouviu falar disso, procure aqui na internet, no YouTube, os discursos do Enéas e passe a prestar um pouco mais de atenção. Você vai ver que Enéas fala de coisas que não aconteciam ainda, mas que hoje acontecem, entende? E falava também de coisas que aconteceram na época e que até hoje a grande maioria da população sequer ouviu falar ou sabe. Repare como a mídia age, repare como a mídia trabalha, analise o caso do Enéas. Enéas foi colocado pela televisão como um idiota, como um imbecil, como um palhaço, como um cara engraçado, como cômico. Agora, a mídia colocou-o assim, ele nunca se fez de cômico, ele nunca se fez de palhaço, ele nunca cometeu um tipo de atitude ou palavra que colocasse ele próprio nesta condição. Agora, a mídia sempre o retratou assim, para quê? Para que não se desse crédito ao que ele falava. Isso é uma prática comum da mídia. A mídia manipula a opinião pública em favor do que ela tem interesse em que a população haja, pense, fale, repita, propague. Quanto ao Enéas, o que as pessoas falavam do Enéas é que ele era um tiririca, vamos dizer assim. É um palhaço. Mas o doutor Enéas era um dos caras mais inteligentes, se não o mais inteligente contemporâneo da gente, ou seja, que viveu na mesma época que nós estamos vivendo. O Tiago Vitor fez uma colocação extraordinária aqui, que é verdade, que eu nunca comentei. Ele foi o primeiro a denunciar o George Soros. Ele foi o primeiro a denunciar. Né? O Tiago Vitor lembrou bem aqui. Na verdade, ou seja, é um que você pega no pé aí, sistematicamente, que é um grande câncer da atualidade, né? E o Enéas levantava a bola, né? Que esse cara ia ser um problema para nós. Né? Inclusive, eu ia falar também do Jorge Soros, porque não tem como falar do Enéas sem falar do Nióbio e do Jorge Soros, né? Que são as principais bandeiras que ele defendeu, não favorável, né? A favorável ao Nióbio contra o Jorge Soros. O Jorge Soros, antes de dar aquele golpe na Bolsa, as pessoas talvez não saibam, mas o Jorge Soros, ele elevou em 10 vezes a fortuna dele da noite para o dia, literalmente. Numa noite, ele elevou a fortuna dele em 10 vezes, porque ele conseguiu, como vamos dizer assim, força de influência, de propina, colocar pessoas lá vamos dizer, a Casa da Moeda, como é que seria lá na Inglaterra? Igual aqui, a Fazenda, né? E manipulou as ações todas para poder cair lá embaixo, ele comprou tudo. No dia seguinte, as ações voltaram ao valor que era. Ele elevou em 10 vezes a fortuna dele. E antes dele fazer isso, o Enéas já o denunciava. Né, com essas questões. Então, o Silvio, o George Soros, eu ouvi esse nome pela primeira vez, não dei importância com o doutor Enéas. Ele passou despercebido. Fui mais um que apenas ouviu, entrou aqui, saiu aqui. Agora, depois de um tempo em que passamos a conhecer a questão envolvendo o endividamento dos países na mão de famílias, de pessoas, não de outros países, mas de pessoas físicas, né, através, claro, de banco que é jurídico. Mas eu digo, não é instituição governamental, é particular. Então, depois que nós começamos a rastrear isso, a debulhar isso, a caminhar nessa estrada, foi que eu deparei de novo com o nome de George Soros. E aí, vendo uma entrevista revendo uma entrevista, né, gravada anteriormente do doutor Enéas, foi que eu... Pô, cara, o George Soros, que já estava falando, então, aquilo foi um baque. Eu acho que hoje, 795 pessoas assistindo, esse baque que eu senti, não fui só eu. Eu penso que muitos dos que estão aqui assistindo, né, quando conheceu o George Soros através da evolução da agenda global, vamos dizer assim, né, e de rastrear a agenda global, quando conheceu o George Soros e ouviu novamente a reportagem, a entrevista do Enéas, eu penso que estremeceu, cara. Porque, pô, é esse que Enéas falava, é esse. Olha aí, Enéas estava 100% certo. Então, doutor Enéas, como ele soube disso, Silvio?
Doutor Enéas soube disso, porque ele era um cara extremamente, primeiro, culto, ele conhecia, e segundo, destemido, não tinha medo, interessado em falar a verdade para as pessoas, mereça ou não mereça, porque também uma boa parte do gado não merece saber a verdade. Quando eu falo isso, eu estou falando de quem? De quem neste momento está rindo com a televisão, está ouvindo na TV as porcarias que dizem hoje para responder ou repetir amanhã no trabalho, na fila, na rua, no carro, em todo lugar. Então, essa grande massa não merecia um homem como o doutor Enéas, e muito menos tomar conhecimento do que o doutor Enéas falou. Então, Silvio, quando o doutor Enéas falou do nióbio, nióbio? O que é nióbio? Ninguém nem quer saber do que é nióbio, quer saber do futebol, das outras coisas que tem paralelas que não colocam um prato de feijão na nossa panela, né? Agora, quando ele falou do nióbio no primeiro momento, eu pensei, nióbio, estão levando pedra preciosa, ouro, não sei o quê, porque você não tem noção do valor, Silvio. Você não tem noção do valor. É aquela coisa que nós aprendemos na escritura. Em parte julgo, porque em parte conheço. Então a gente julga a partir do que nós conhecemos. Se nós não conhecemos o nióbio, nós não vamos de maneira nenhuma ver valor nisso. Então você vê um cara defendendo o nióbio, você vai, pô, que nióbio? O que é nióbio? Nem lembro o nome mais. E os desinformantes da internet e da televisão fazem questão de dizer que nióbio não vale merda nenhuma, o tempo inteiro. Então, por que será que eles fizeram questão de pegar essas empresas de mineração brasileira? É para extrair o que daqui? É esmeralda? É rubi? O que eles estão extraindo daqui é nióbio, cara. Se vale alguma coisa ou não vale nada, isso é só um detalhe. O certo é que eles estão levando tudo e que o Brasil tem 95% das jazidas de nióbio de todo o planeta. Agora, se isso não é raro, é a primeira coisa que é raro e não é caro. Porque, para mim, tudo que é raro é caro, né? Então, existem os desinformantes, existem os caras que estão a serviço dos senhores do mundo, não só lá em cima, mas também aqui na internet, vamos dizer, mais embaixo, que é para poder manipular todo mundo. Ô Silvão, doutor Enéas representa, na verdade, um grande atalaia brasileiro em favor da população. Mas eu diria, se não tivesse sido morto como candidato ou como deputado, quando foi, você já teria sido morto agora como presidente. Também corre esse risco, é verdade, é verdade. É verdade. Agora, a ideia na cabeça desse homem, a cabeça dele, carequinha de tanto pensar, cara. Esse cara é um pensador, cara. Esse cara quando eu falo esse cara, não estou menosprezando, falo, esse homem fantástico era idealista e era pensador, era um camarada que achava, Silvio, que poderia transformar a sociedade pelo conhecimento. Entende? Eu, por exemplo, eu não tenho a mesma visão de que dá para transformar a sociedade pelo conhecimento. Para mim, dá para salvar alguns do meio da sociedade pelo conhecimento, mas não a sociedade em si. A sociedade vai nadar e morrer no meio do mar. Eu concordo com você em parte, porque é aquela coisa do merecimento, né? O povo realmente não merecia o Enéas, né? E por esse motivo eu concordo com você. O povo merece, na verdade, é o que o povo tem, né? Tanto que o Enéas falou dos Lula, pena que não falou do Temer, porque o Temer está entregando tudo. Está entregando tudo. Os pontos estratégicos do Brasil, como aeroportos, portos, rodovias, ferrovias, hidrovias, tudo sendo entregue, cara. Isso aí é estratégico para o país. Enquanto isso, agora o Exército está comprando um monte de helicóptero. Vai usar contra quem esse helicóptero, se não contra nós? É contra nós. Parabéns, esquerdistas. Parabéns. Está aí o presente de vocês. Eu não votei na Dilma, consequentemente não votei nele. Então, mas mesmo se fosse outro, seria no mesmo. Se fosse um cara igual a eles, matavam. A verdade é que a nova ordem mundial é um trator, cara, é uma locomotiva, aquilo é um mamute, vem arrasando tudo. Por que algumas televisões gravaram entrevistas do Enéas que estão até hoje na internet? Por que, Silvio? Ainda tem hoje muitas entrevistas do Enéas na internet, porque as televisões deram espaço para ele falar. Agora, veja se foi horário nobre, veja se foi programação nobre, ou foram programações na calada da noite que ainda precisava de um pouquinho de audiência para continuar se mantendo. Esse caso, é o segundo. O doutor Enéas conseguiu ainda dar entrevistas na TV, porque era na calada da noite,
era em programas que estavam precisando de audiência. Ô Silvio, você falou uma vez para mim assim, ô Rubens, quando os caras estão precisando arrecadar dinheiro no município, o que eles fazem? Colocam mais radares, aplicam leis mais severas para multar mais as pessoas para poder fazer mais dinheiro. Não é verdade? Também, na televisão, se o programa estiver caindo, eles vão ao extremo para levantar a audiência. O que não pode, de maneira nenhuma, é a audiência cair, senão a televisão morre, ou o programa morre. Então, o que acontece com a televisão que as pessoas não sabem? As pessoas pensam que a televisão é só ali uma coisa que está ali dentro ali, para poder aqui fora, quem está assistindo, ser entretido, divertido, sorrir, ou saber da notícia. Não é não. A televisão ali tem uma disputa enorme. Um monte de gente de uma produção, eu estou falando da televisão, estou generalizando, que é o que acontece normalmente. O pessoal da produção de um programa, aquele pessoal todo que cuida do programa para ele existir, não só ajeitando câmera, ajeitando entrevistado, ajeitando tudo, mas correndo atrás de patrocínio, precisa de audiência, porque senão a emissora saca aquele povo e coloca outro. Saca aquela equipe, saca aquela turma e coloca outra. Aquela turma vai ter que procurar emprego em outro programa da emissora ou em outra emissora, que a maioria é freelancer. Então, o que acontece? Quando o programa está ficando para baixo, aí os caras recorrem ao extremo para poder a audiência subir. O Enéas foi um elemento que só conseguiu espaço na televisão por conta dele puxar a audiência. Um dia, depois que todos os índios forem mortos, aí a cavalaria chega para poder levantar o troféu. Então, um dia eu vou falar isso, igual estão falando hoje, né, do assassinato do Kennedy, que já caiu, né, virou coisa pública e notória, os documentos todos foram abertos agora, há uns 10 anos atrás, é super interessante, no Brasil publicou todos eles, né, o FBI confiscando, roubando, palavra confiscar é bonita, roubando todas as anotações de Tesla, né, o assassinato do Tesla, tudo vem à tona, Silvio, quando no apagar das luzes, quando não tem mais importância, quando o show já terminou e as cortinas fecharam, aí vem à tona.